verso de número 11 a seguir. É uma narrativa bastante conhecida e eu queria pensar com os irmãos nesse texto. Verso de número 11, Lucas 15, diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou os bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual lhe mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, peguei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém, meus irmãos? Pessoal, começaremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, te louvo, a Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Mais uma vez eu lhe peço, a Deus, fala conosco para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, eu quero pensar convosco dentro do tempo que tem, regido por um tempo, resgatando a paternidade de Deus em nós. Resgatando a paternidade de Deus em nós. Vou contar até 3 e vou pedir para você repetir, tá bom? Resgatando a paternidade de Deus em nós. 1, 2, 3. Resgatando a paternidade de Deus em nós. Amém. Glória a Deus. E para você, deixa essa pouquinho mais baixo. Isso. Obrigado. Queridos, é interessante porque quando nós olhamos para a narrativa bíblica, há sempre aquela ideia de como é que eu posso me relacionar com Deus. E é interessante porque eu não sei se você tomou conhecimento disso, mas isso virá do jogo. Houve uma grande discussão acerca do nome de Deus, ou melhor, do nome impronunciável de Deus, o tetragrama, o YHWH. Por quê? Historicamente falando, diz que a pronúncia exata se perdeu, porque quando a nação de Israel vai ao cativeiro babilônico, os rabinos, os mestres, não pronunciavam o nome de Deus, para que o nome de Deus não fosse profanado na Babilônia. Logo eles substituíam por Adonai, que quer dizer Senhor, ou então por Hashem, que quer dizer o nome. Então a pronúncia exata se perde. No entanto, alguém começa a dizer: não, é
Aí chega portuguesado para nós, Jeová. Que a pronúncia mais ruim que tem é Jeová, mas tudo bem. A questão, queridos, é que, e preste atenção para você entender, alguém então posta na internet, quando você fala a Deus, na verdade você não está chamando ao Senhor Adonai. Quando você fala a Deus, na verdade você está invocando uma divindade pagã por nome Zeus. Isso expandiu e um monte de crente ficou desesperado, dizendo: é por isso que minha vida está no caos, porque eu estou orando, em vez de me responder Adonai, quem me responde é Zeus, é por isso que eu estou fracassado. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus coloca fim em toda a discussão. Por quê? Eu não estou dizendo que quem postou isso estava certo, tá, irmão? É que um bando de gente ficou desesperado. Eu digo isso porque um dia saí para passear com a minha família no shopping. Entro numa loja de brinquedos, sabe aquela coisa só para olhar, só para ver. Encontrei um moço lá que me passou, glória de Deus, encontrei o senhor. Disse: o que foi, meu filho? E ele me contou a história. Eu vi uma notícia no site, que quando a gente fala a Deus, na verdade a gente está invocando a Zeus. E é por isso que a minha vida está do jeito que está. Quem falou isso para você? Disse assim: eu vi na internet. Irmão, eu fiquei 40 minutos aconselhando ele. E aí daqui a pouco ele disse assim: pastor, mas e agora? Como é que eu posso orar? Mas quando eu olho para a Bíblia, olha o que Jesus diz: quando vós orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Pastor, o que o senhor quer dizer? Deus não está preocupado com o teu aramaico. Deus não está preocupado com o teu hebraico, ou se você é versado no grego. Não. Ele quer saber se você aprendeu a ter um relacionamento com Ele de pai e filho. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Queridos, porque infelizmente nós ficamos discutindo se o nome é Yahvé, se é Jeová, mas não conhecemos a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu tenho 3 filhos. E eu lembro quando a Hannah era novinha, a Hannah chegava e ela dizia assim: papai, quer macaca? E eu dizia assim: o que você quer? Ela dizia: macaca. Só que não era uma macaca que ela queria. Sabe o que ela queria? Mais água. Era novinha e dizia: papá, mais água. Só que ela falava macaca. Aí eu olhei para ela e tão bonitinha eu dizia: fala de novo para o papai ouvir, o que é que você quer? Querido, e eu pegava a água, a garrafinha dela e sabia exatamente do que ela queria. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz: se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. A minha Bíblia diz que se um filho lhe pedir pão, jamais o Pai vai lhe dar pedra. Se o filho lhe pedir peixe, jamais o Pai vai lhe dar uma serpente. Aí ele está dizendo: você que não presta, eu que não presto, sei dar o de melhor para os meus filhos. Imagina o vosso Pai Celestial. O que nós precisamos entender é que Deus quer resgatar a paternidade dele em nós. Só que existe um detalhe interessante: nós só conseguiremos restaurar a paternidade de Deus em nós se nós resolvermos o problema da orfandade espiritual. Como assim, pastor? Queridos, tem muita gente que não consegue se alinhar com Deus dentro daquilo que é a paternidade de Deus, porque ele precisa resolver algumas questões de orfandade espiritual. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, Jesus ele está apresentando uma trilogia de parábolas. Na verdade, Jesus é o mestre dos mestres. Jesus fazia dos ouvidos olhos,
visualizasse aquilo que ele queria passar. Quando Jesus usa a figura de linguagem de uma parábola, e uma parábola, uma parabólica no grego, é colocar ao lado uma comparação. A proposta da parábola é apresentar uma verdade muito mais profunda. Quando Jesus conta essa trilogia, essas 3 parábolas, que nós conhecemos como a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho que se perdeu, na verdade, nós falamos isso porque somos movidos pelas epígrafes do texto. Quando na verdade a proposta das parábolas é apresentar o Deus de amor. A ênfase da parábola é apresentar um Deus de amor. O que nos chama a atenção é que esse Deus de amor é revelado num pastor que busca. Esse Deus de amor é revelado numa mulher que não cansa até encontrar, e num pai que não cessa de esperar o filho de braços abertos. Embora a ênfase da parábola seja sobre o Deus de amor, há algo interessante nas parábolas, porque a ovelha se perde por acidente, a moeda se perde por um descuido, ou vice-versa, e o filho se perde por escolha, porque tem coisa na vida que é descuido, tem coisa na vida que é acidente, e tem coisas na vida que são escolhas. Então não culpe ninguém pelas suas escolhas. Pastor, o que o senhor quer dizer? A ovelha se perdeu fora de casa, a moeda está perdida dentro de casa, e o filho se perdeu quando escolheu sair de casa. Vou falar de novo: não culpe ninguém pelas suas escolhas. Glória a Deus. Pastor, mas o senhor disse que nós precisamos resgatar a paternidade de Deus. Pois é, porque não há nada perdido que o amor de Deus não alcança. Aleluia. Mas para resgatar a paternidade de Deus, eu preciso primeiro resolver o problema da orfandade espiritual. Por quê? Porque quando nós olhamos para o texto, nós enxergamos algumas características da orfandade espiritual. A primeira característica da orfandade espiritual que eu quero pensar com você, que talvez nós precisamos curar isso em nós, é a busca de direito que quebra princípios e valores. Uma característica da orfandade espiritual é quando você está buscando seus direitos e à custa disso você está quebrando princípios e valores. Verso de número 12: o mais novo disse ao pai: Pai, quero a parte da herança que me cabe. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Nós poderíamos classificar esse pedido de pedido certo na hora errada. Por quê, pastor? Escute, irmãos, dentro do contexto da época, quem era o responsável por dividir os bens era o pai, ou na morte do pai, o clã assume, o líder do clã, o filho mais velho assumiria, ou então quando o pai entendesse que os seus dias se aproximavam, entendendo que antes de partir ele queria deixar tudo ok, ele chamava o mais velho, dividiria a herança. Agora, quando o mais moço faz o pedido, é como se ele estivesse apressando as coisas, mais ou menos assim: pai, o senhor não morre logo? Então faz o seguinte, dá a parte da herança que me cabe. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ele não está pedindo nada além daquilo que é o seu direito. Por quê? O filho mais novo tinha um terço da herança. A ideia é o seguinte: pai, eu só quero aquilo que é a minha parte, eu só estou indo atrás do meu direito. O problema é que o direito dele está atropelando um princípio, o problema é que o direito dele está atropelando valores.
cuidado, porque uma oportunidade é apenas uma oportunidade. Elas vêm e todos os princípios e valores que Deus estabeleceu são eternos. Mas pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque o órfão espiritual, escute isso, o órfão espiritual, ele não vê Deus como um pai, mas ele vê Deus como a oportunidade de conquistar aquilo que ele quer. E foi justamente o que o filho mais moço fez. Ele não olhou o pai como pai, ele olhou o pai como a possibilidade de receber a sua herança. Esqueceu que quem tem o pai tem tudo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque, queridos, é necessário nós sermos curados da orfandade espiritual. Querido, coisas são coisas, ter o Pai é ter a presença. Querido, coisas vêm e vão, deterioram, mas ter o Pai por perto é ter a herança verdadeira. Segunda característica da orfandade espiritual: administrar o que tem longe do Pai. É uma característica de quem é órfão espiritual. Verso de número 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Escute, nada do que aquele filho tinha veio dele mesmo. Nada do que aquele filho tinha era meritório. Ele só tinha aquilo que veio do Pai. Logo, o que ele tinha não era dele, veio do Pai. Mas sabe qual é a maior tolice que alguém pode fazer? Achar que tem alguma coisa e achar que pode administrar isso longe do Pai. Meu irmão, você só prega porque Deus te deu, você só canta porque Deus te deu, você só pastoreia porque Deus te deu, você só tem empresa porque Deus te deu, você só é bem sucedido nos negócios porque foi Deus que te levantou. Não pense que você tem alguma coisa longe do Pai. A gente não tem nada, irmão. É, verdade. Mas olha como que o pródigo faz. Se no primeiro caso, ou seja, na primeira característica, o pai é a oportunidade de alcançar aquilo que ele quer, Pai, dá a parte que me pertence. Se agora o pai já dividiu, como diz no verso 12, ele diz assim: para que eu preciso ficar aqui? É por isso que tem gente que só busca Deus até receber. Depois que recebe, vai embora. Sabe o que é isso? Característica de orfandade espiritual. Por quê, pastor? Porque ele prefere ir para longe do Pai. Perto do Pai, ele tem conselhos. Longe do Pai, ele tem opinião. E deixa eu lhe dizer uma coisa: opinião qualquer um pode lhe dar. As redes sociais estão cheias de opinião. Todo mundo, irmão, aprende assim: faça o seu primeiro milhão. Faça o seu primeiro milhão. Eu fico olhando assim: meu Deus, mas está muito fácil. E aí alguém diz assim: ó, como eu não quero ficar rindo sozinho, eu vou te ensinar. Porque amigo, pessoa é gente boa demais, gente. Só gente boa. Não, gente, eu estou ganhando demais, acabou de cair na minha conta. Isso, eu não quero ficar só para mim. Gente, eu olho assim, meu Deus, pessoal, gente boa. Quando eu vejo alguém falando sobre eu preciso me converter, eu preciso ser melhor. Mas olha que interessante, queridos. A Bíblia diz que ele despreza a presença do Pai e vai para uma terra distante. Ou seja, a característica do órfão espiritual é que ele acha que pode administrar o que tem longe do Pai. Ele vai para uma terra distante. Pastor, o que é essa terra distante? Essa terra distante pode ser o seu coração. Essa terra distante pode ser o seu computador. Essa terra distante pode ser o seu celular. Essa terra distante pode ser um relacionamento. Essa terra distante pode ser alguns colegas que começaram a entrar na sua vida. Essa terra distante pode ser sua televisão, seu bairro, sua escola, sua faculdade. Ou seja, tudo aquilo que me leva para longe de Deus é
que você pensa que a felicidade estará disponível para você aquém de Deus. Tolice. Você não vai achar nada, até porque o que você tem veio do Pai. Não, irmão, pegar para administrar longe do Pai é tolice. Mas há uma terceira característica da orfandade espiritual. Qual é essa a terceira característica? Negociar o amanhã pelo prazer do agora. Negocia o amanhã pelo prazer do agora. Verso 14. Depois de ter gastado tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a padecer necessidade. Orfandade espiritual. Como assim, pastor, orfandade espiritual? Quando se valoriza mais o ter do que o ser, é orfandade espiritual. Como assim? Queridos, quando eu penso mais em ter do que ser, princípios e valores são deixados para trás. Ele prefere estar longe do Pai, e longe do Pai ele negocia o amanhã pelo prazer do agora, do hoje. Irmãos, isso é tão perigoso. Por quê? Porque ele está junto do Pai, mas está vivendo uma falsa insatisfação. Porque ele tem um Pai, mas está levantando a cabeça e está olhando por cima do muro para ver o que é lá fora. Está desejando estar lá fora. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você está aqui, o teu coração não está aqui, cuidado, você pode estar sofrendo de orfandade espiritual. Porque quando o Senhor, lá em Gênesis 18, quando o Senhor manda os anjos lá em Sodoma e Gomorra, os anjos vão lá, tomam Ló e a sua família pelas mãos e diz: vamos, segue o caminho e não olhe para. O problema é que a esposa do Ló estava no caminho, mas o coração estava lá em Sodoma e Gomorra. E se você estiver no caminho e seu coração estiver lá atrás, não vai demorar muito e você vai parar. Mas nesta noite Deus quer nos curar da orfandade espiritual. Não abra mão do teu amanhã pelo prazer do hoje. Deus tem herança para você, e herança não se negocia, herança não se vende, herança não abre mão. É tão lindo isso, irmãos, porque quando aquele moço sai e ele acha que pode administrar o que tem longe do Pai, ele acaba negociando o amanhã pelo hoje, pelo agora. E aí tem um detalhe interessante: aquilo que você não valoriza, você acaba perdendo. Aquilo que você não valoriza, você acaba perdendo. E aí eu preciso pensar com você algo que é muito triste, porque ele não é o primeiro e nem vai ser o último. A Bíblia narra a trajetória de Esaú. Esaú chega e vê o guisado, me dá, o irmão diz assim: não estou, eu negocio com você. O que você quer? A primogenitura. Sabe o que ele fala? E que me vale a minha primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Supervalorizou o momento e abriu mão do seu amanhã. Cuidado quando você olha e diz assim: ah, se eu não quiser eu vou morrer, ah, se eu não vou morrer. Morre não, irmão. Cuidado, não negocie o seu amanhã pelo prazer do agora. A orfandade espiritual faz com que o secundário e o supérfluo assuma o lugar daquilo que é prioridade. A orfandade espiritual, à luz do versículo que nós lemos, ela faz você abrir mão daquilo que é valioso por um momento de prazer. Teu ministério não está à venda, teu casamento não está à venda, a tua igreja não está à venda, a tua família não está à venda, os teus filhos não estão à venda. Não negocie aquilo que Deus lhe deu. Aleluia! Não negocie. Queridos, nós precisamos entender que, como ele negocia o amanhã pelo prazer de agora, o texto que nós lemos diz: houve fome na terra, e ele começou a padecer necessidades. O problema não é se a
crise vai chegar. Não, a crise chega para todo mundo. O problema é que posição eu ocupo na hora que a crise está chegando. Infelizmente, ele abriu mão da posição de filho. Ele é órfão. Quem é órfão não tem ninguém por ele. A orfandade te leva a um sentimento de abandono e solidão. É por isso que é comum algumas expressões: eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém por mim, não vai. Se você ler o verso 15 e 16, ele diz assim: eu não tenho ninguém. Aí vai um homem da cidade, o homem diz assim: você quer alguma coisa? Vai para o canto tomar conta de porcos. Irmão, nós estamos falando de um judeu. Jesus está contando a palavra para um judeu. Um judeu ia tomar conta de porcos e desejar se alimentar com as bolotas que os porcos comem. É o fundo do poço. Só que tem um detalhe: para quem tem um pai, fundo do poço é lugar de achar. Só que cuidado, porque a orfandade te leva para longe. Quando eu olho para o texto, eu preciso entender que, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo na lama desse mundo, desejando comer das bolotas dos porcos. E tem um pai de amor que está de braço aberto dizendo para você: se você quiser, muda a sua história. Se você quiser, muda a sua vida. Mas, querido, a orfandade espiritual é perigosa. Ainda uma quarta característica da orfandade espiritual. Qual é essa característica? Um relacionamento com Deus apenas como escravo, apesar de ele ser pai. A orfandade espiritual faz com que eu só consiga me relacionar com Deus como escravo, apesar de ele ser pai. Quer ver? Verso 19: meu filho mais novo, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Verso 29: filho mais velho. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado para o Senhor como um escravo. É filho, mas tem mentalidade de escravo. Aí a gente precisa olhar o texto e pensar uma coisa: esse tipo de mentalidade é tipo da orfandade. Por quê? Orfandade espiritual. No primeiro caso, o filho mais novo, ele acha que entende das coisas, acha que pode administrar longe do pai e vai para longe. Por conta da orfandade espiritual e o medo, o que ele faz? Ele não vai me receber como um filho, então eu vou voltar como empregado. O filho mais velho está dentro da casa, nunca saiu, mas nunca teve relacionamento de filho. Sabe o que é isso? Orfandade espiritual. Só sabe se relacionar com Deus como escravo e nunca como pai. E aí nós precisamos entender que o órfão trabalha para, o filho prefere trabalhar com. Vou falar de novo. O órfão trabalha para, o filho prefere trabalhar com. O órfão que se relaciona como escravo, ele faz a expectativa do salário. O que eu vou ganhar? Quando é que vão me dar? Será que Deus vai fazer por mim? Se eu der 10, Deus me dá 100? Se eu der 20, o Deus me dá 200? Ou seja, o órfão espiritual trabalha por salário, e o filho tem convicção de herança, que é do meu pai, é meu. Quando nós pensamos sobre isso, aí você olha na narrativa bíblica, lá nas linhas do Antigo Testamento, está no Egito, a nação de Israel tinha o faraó como patrão, eles eram escravos, mas eles vão para o deserto e eles têm Deus como pai. No deserto não tinha padaria, não tinha loja para comprar roupa, mas aí Deus falou assim: fica tranquilo, porque um pai não vai deixar faltar nada, mesmo que você esteja no deserto. Esses dias eu, preocupado que meus filhos iam sair cedo, e aí a gente chegou tarde e eu sabia que não tinha nada para tomar café no dia seguinte, não deu tempo de comprar, estava tudo
E aí a gente foi dormir muito tarde. Mas eu acho que eu dormi 2 horinhas só. E a minha esposa falou assim: mas você acordou tão cedo? Eu tinha que acordar antes deles, porque eu sabia que eles iam sair cedo. Eu tinha que deixar tudo para eles tomarem café. Aí quando eu estava indo, com toda a minha preocupação, Deus falou ao meu coração: se você, que é você, faz isso pelos seus, você acha que eu estou parado ao seu favor? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um pai. Aleluia! E esse pai quer te curar da orfandade espiritual. Glória a Deus! Ele está dizendo para você: eu quero te ter como filho. Eu quero ter relacionamento com você de pai e filho. O servo quer trabalhar para, o filho quer trabalhar com. Pastor, o que o senhor quer dizer? É possível trabalhar para Deus sem Deus, mas quem é filho não está reto, dizendo assim: pai, aonde o senhor quer que eu vá? O que o senhor quer que eu faça, querido? É tão bom trabalhar com ao invés de trabalhar para, porque quando o pai está presente é diferente. E eu não sei você, mas eu entrei nesse mundo e eu senti a presença do pai o tempo todo. O pai está presente. Eu fiz uma oração ali e Deus tomou as palavras dizendo a resposta: o nosso Deus é Deus de milagre, o nosso Deus é grande amor. Mas eu preciso pensar com você numa quinta característica da orfandade espiritual. Qual é a quinta característica da orfandade espiritual? Por quê, irmão? Porque para restaurar a paternidade de Deus em nós, primeiro nós precisamos resolver o problema da orfandade. Spurgeon certa vez usou a seguinte frase: para se levar alguém ao arrependimento, primeiro precisa se mostrar que está perdido. Como é que você vai resgatar a paternidade de Deus em você, se você não resolver o problema da orfandade espiritual? Quinta característica da orfandade espiritual: a orfandade espiritual desconstrói a minha identidade. Orfandade espiritual desconstrói a minha identidade. Verso de número 30 e 31. Mas quando volta para casa esse teu filho, quem está falando? É o irmão mais velho. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os bens com as prostitutas, o senhor vai dar meu filho, o olho para ele, disse ao pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Irmão, escute, a minha origem revela a minha identidade. A minha origem revela a minha identidade. Como assim? O órfão não sabe de onde veio. Se ele não sabe de onde veio, ele é órfão espiritual. Como assim? Perceba no texto que nós lemos. O irmão mais velho, ele diz assim: esse teu filho. Se ele não reconhece a filiação, se ele não enxerga o outro como irmão, então ele também não enxerga o pai como pai. Então ele é órfão. Entende agora por que ele está dentro da casa e nunca desfrutou como filho? Entende isso agora porque ele está dentro da casa e nunca desfrutou daquilo que o pai tem? Parece que a história se repete. Se eu estou na casa e não te reconheço como meu irmão, logo eu não tenho ele como pai. Se eu estou na casa e tenho diferença com meu irmão, eu não reconheço a paternidade de Deus. Mas olha que interessante, o pai lembra a ele a posição. Sabe o que o pai diz? Meu filho. Você não está reconhecendo o seu irmão, mas eu nunca deixei de te reconhecer como. Glória a Deus! Aleluia! Mas o problema da orfandade espiritual é que ela rouba a minha identidade. Eu esqueço que sou filho. E aí, queridos, a gente precisa entender que pais liberam destino. Se esse moço está vivendo uma orfandade, logo ele não sabe de onde veio, também não sabe para onde. Porque Salmo 127:4 diz que os filhos são como flecha na mão do valente. Quem é o valente? É o pai. Quem libera o destino para a flecha é o pai. Se você está vivendo uma orfandade espiritual, você está em buscas vazias. É por isso que se aqui não está bom, ali não está bom, ali não está legal. Mas quando eu restauro
paternidade de Deus na minha vida, eu ando por propósito e não em busca de resultados. Queridos, a gente precisa entender que a orfandade leva a uma carência crônica. É por isso que este moço está na casa do pai, mas ele tem um sentimento de não merecimento, de não pertencimento. Ah, pai, o Senhor nunca me deu. E o pai está dizendo para ele assim: tudo que eu tenho é eu. Mas quando a gente não resolve o problema da paternidade espiritual, sabe qual é a nossa oração? Ó céus, ó azar, ó tristeza, quem sou eu, pobre de mim, coitado de mim. Eu não estou falando de soberba ou arrogância, mas eu estou dizendo que quando você entende que é filho, você diz assim: eu não tenho, mas meu pai tem. Eu não posso, mas meu pai pode. Eu não sou, mas meu pai é. E há uma palavra liberada: tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos entender isso. Queridos, o filho mais velho perdeu a sua identidade por conta da orfandade espiritual. Mas aí a pergunta que cabe é: pastor, como é que eu posso então restaurar a paternidade de Deus na minha vida? Eu já vi o problema da orfandade espiritual, mas não adianta apontar o erro e não apresentar a cura, né, irmão? Quando eu olho para o texto, eu quero pensar com você pelo menos algumas atitudes para que nós venhamos restaurar a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Primeira atitude: você precisa cair em si. Verso de número 17: e caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. A expressão cair em si, no original grego, expressa a ideia assim: voltou a ser quem era antes. Oh, glória! O que implica dizer que quem está ali não é ele. Meu Deus! Mas como assim? É que o pecado nos cega, o pecado nos anestesia, o pecado tira o bom senso, o pecado rouba de nós a nossa identidade. Sabe o que é isso? É aquele momento de surto, é aquele momento que você diz assim: cansei, vou abrir mão de tudo, não quero saber de mais nada. Hoje eu vou lá na igreja, é o último dia que eu posso lá, eu vou abrir mão de tudo. E Deus está dizendo: para, esse não é você. Para, esse não é você. Você é filho, eu te chamei como filho. Você é filho, eu te chamei como filho. A questão, irmão, é que a restauração da minha paternidade, da paternidade de Deus na minha vida, ela começa com a consciência de origem. Ou seja, de onde eu vim? Como assim? O texto não diz que ele caiu em si? Consciência de origem. Imagina o camarada lá no meio dos pontos, nadando no meio da lavagem, olhando um pouco comer, a barriga roncando, dizendo assim: que fome. Aí ele caiu em si. Consciência de origem. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sou daqui. Eita glória! Eu estou assim, mas não sou assim. Glória a Deus! Eu estou aqui, mas não sou daqui. Aleluia! Foi uma escolha errada, foi uma decisão precipitada. Eu me empolguei, achei que era, mas não era, achei que podia, mas não podia, achei que fazia, mas não fazia. Mas quando se tem consciência de origem, você sabe de onde veio. E se você sabe de onde veio, você sabe para onde você precisa voltar. Então hoje é noite de cair em si. Quer restaurar a paternidade de Deus em você? Cai em si, lembra da onde você veio. Glória a Deus! E aí eu preciso entender algo muito sério. O que, pastor? O estado que eu me encontro não define a minha identidade. A minha identidade é definida por aquele que me criou. Eu vim de Deus.
Eles pensam em identidade sem a consciência de origem. Ó, o mundo pós-moderno pensa em identidade sem consciência de origem. Como assim? Eles pensam em identidade a partir daquilo que eu simpatizo. Eles pensam em identidade a partir daquilo que são os meus impulsos sexuais ou os meus desejos. Até alguém dizendo assim: eu sou isso, negando a origem, mas me identifico com isso. Não, não, não. Identidade tem a ver com origem. A minha origem revela a minha identidade. Então eu não sou aquilo que eu acho que é bom. Eu sou aquilo que Deus me fez para ser. Aquilo que Deus me criou para ser. Glória a Deus. Ah, eu me identifico como um gato. Agora eu sou um gato. Só sou com a minha esposa, né? Aí eu me identifico como um cachorro. Eu me identifico como bicho engraçado. Se identifica como muita coisa, mas não quer comer lá fora igual os bichos comem. Ração ninguém quer comer. Identidade não tem a ver com aquilo que eu acho que é bom. Identidade não tem a ver com aquilo que eu simpatizo. Identidade não tem a ver com os meus desejos ou impulsos sexuais. Identidade tem a ver com a minha origem. A minha origem é de Deus. Foi Deus que me criou, foi Deus que me fez. Então, quando eu tenho consciência de origem, eu volto para aquele que me criou. É noite de cair em si. Como é que eu posso restaurar a paternidade de Deus sobre a minha vida? É hora de se levantar. Verso de número 18: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Queridos, a expressão levantar-se quer dizer erguer-se, pôr-se ao alto, pôr na posição, acordar. Infelizmente, muita gente cai em si, mas na hora de agir não faz. E deixa eu te dizer uma coisa: você não é aquilo que você pensa, você não é aquilo que você fala, e muito menos aquilo que você canta, você é aquilo que você faz. Ou seja, eu posso cantar sobre paternidade, eu posso falar sobre paternidade, eu posso aqui pregar sobre paternidade, mas se eu não me posicionar como filho, nada vai mudar. Então nesta noite, a noite de se levantar, a noite de se erguer e ir ao corpo do Pai. Aleluia! Mas olha que interessante, há uma terceira atitude para resgatar a paternidade de Deus em nós. Qual é a terceira atitude? Arrepender-se. Cair em si, consciência de origem, se levantar, agir, se arrepender. Meu Deus. Verso de número 18 e 19: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos seus empregados. Arrependimento no grego, a palavra é metanoia, mudança de mente e de atitude. Expressa essa ideia de mudança, passa pelo reconhecimento do erro e da confissão de pecado. Ele não está, olha para o texto, ele não está procurando culpado. Ele não está dizendo: ah, mas foi o meu pai que não me tratou bem. Ele não está dizendo: a culpa é do meu irmão mais velho. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou chegar lá e dizer assim: pai, foi eu que fiz a escolha errada. Pai, foi eu que me precipitei. Pai, sou eu que falhei. Meu irmão, está na hora da gente se arrepender e parar de procurar o culpado. Parar de colocar a culpa dele. E é interessante porque arrependimento gera conversão. E conversão é mudança de direção. Já pegou uma estrada e aí você viu que estava errado, e aí alguém diz assim: pô, faz a conversão ali, senão vai ficar ruim. E o que é conversão? É você dar meia volta e voltar ao destino. Olha o que esse filho está dizendo: eu vou me levantar, vou dar meia volta e vou restaurar a paternidade sobre a minha vida. Chega de ser escravo, chega de implorar a piedade de um e de outro, chega de ficar esmolando sabendo que eu tenho um pai.
pensando com você, pelo menos sobre 3 sinais da paternidade restaurada. Arruma aqui, filha, já se prepara aqui. 3 sinais da paternidade restaurada. Verso de número 20, olha o que o texto diz: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda ele estava longe, seu pai o viu, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou-se. Primeiro sinal da paternidade restaurada: antes dele buscar o pai já o buscava. Quem viu quem primeiro? Quem viu quem primeiro? O texto está dizendo: ele se levantou e foi para o seu pai, e o seu pai o viu quando ainda estava. Primeiro sinal da paternidade restaurada: antes dele buscar o pai já buscava ele. Primeiro sinal que Deus está restaurando a tua paternidade hoje aqui é que ele te procura primeiro. Ele está te procurando primeiro, queridos. E o texto diz que o pai o viu ao longe. Ninguém está tão longe que o pai não conseguia enxergar. Segundo sinal da paternidade restaurada. Coisa linda, Deus. Verso 21. E o filho disse: pai, peguei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido. Põe o anel no dedo e sandália nos pés. Qual é o segundo sinal da paternidade restaurada? Antes dele terminar sua confissão, o pai restaurou sua posição. Amém. O pai mandou os seus servos buscar roupa de quê? De festa, roupa de filho. Pai, peguei todo o céu para só um minutinho. Servos! Traz a minha roupa. Traz o anel. Calça os pés deles. Sandália, quem tinha era filho, escravo andava descalço. Roupa é túnica, quem tinha era filho, escravo não tinha. Anel no dedo, tinha o coração da família. Sabe o que o pai está dizendo? Você saiu daqui com o anel e você perdeu, mas eu estou restituindo a tua posição. Eu estou colocando o anel no teu dedo. E detalhe, o estado que ele estava era horrível. Cheirando a porcos. Já foi lugar que tem criação de porco? Só que olha aquele, o pai está agarrado no pescoço dele, beijando o tempo todo. Não importa o estado que você se encontra, hoje ele está restituindo a posição de fé. Terceiro sinal da paternidade de Deus para encerrar. Qual é o terceiro sinal, pastor? Verso 23. Traga um novilho gordo e magro, fazemos uma festa e vamos comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou a vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Qual é o terceiro sinal, pastor? O incomparável amor do Pai nos dá uma nova chance. Esse meu filho estava morto e perdido e foi encontrado. Sabe o que o pai está dizendo? O maior sinal que a paternidade foi restaurada é que hoje eu estou te dando uma nova chance. Eu estou te dando uma nova chance.
o toque de Deus sobre a tua vida. Você tem um pai, você tem um pai, você tem um pai, você tem um pai, você tem um pai. O pai tinha um desejo, e o pai esperava que os irmãos fossem se alegrar juntos, mas não rolou. Pastor Carlos, o filho mais velho não quis entrar na casa. Fez birra. E esse teu filho, aí o pai chega lá, meu filho. Ele está dizendo assim: você é filho, ele também é. Só que nessa casa aqui é diferente. Você pode segurar a mão do seu irmão aí? Segura a mão dele.